Amém. Buenas noches. Bendiciones a todos. Amém. Glória a Deus. Quero trazer uma palavra essa noite e eu quero invitar a todos a abrir sua Bíblia em o livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Amém? Todos encontraram? Amém? Deixa-me encontrar aqui. Eu me olvidei de abrir a Bíblia. Vale, aqui está. Agora encontrei. Amém? Eu creio que a maioria conhece essa história. O título é El ciego Bartimeu recibe la vista. Diz assim: depois chegaram a Jericó. Mais tarde, saiu Jesus de la ciudad acompanhado de seus discípulos e de uma grande multitud. Um mendigo ciego chamado Bartimeu, el hijo de Timeu, estava sentado junto ao caminho. Ao ouvir que el que venia era Jesus de Nazaré, se pôs a gritar: Jesus, hijo de David, tem compaixão de mim. Muitos lo repreendiam para que se callara, pero ele se pôs a gritar aún mais: Hijo de David, tem compaixão de mim. Jesus se detuvo e dijo: Llámelo. Assim que chamaram ao ciego: Ânimo, lhe dijeron, levántate, te llama. Ele, arrojando la capa, deu um salto e se acercou a Jesus. Que queres que haga por ti? Lhe perguntou. Rabi, quero ver. Respondeu o cego. Podes ir-te, lhe dijo Jesus, tu fé te ha sanado. Ao momento recobrou a vista e começou a seguir a Jesus por el caminho. Amém? Cerra os olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero agradecer-te, Senhor, por esta noite, por estar aqui em tu presença. Eu sei, Padre, que tu já está aqui, Senhor. Senhor, toma tu lugar de honra, Senhor, esta noite. Que tu tenha liberdade em nosso meio, Espírito Santo. Ministra, Senhor, algo novo em nossas vidas. Senhor, que tu venha crescer e eu venha minguar a hora, Senhor. Que tu Santo Espírito venha entrar nos corações. Que tu possa, Senhor, falar em nossas vidas. Em nome de Jesus, que podamos ver aquilo que muitas vezes não estamos vendo, Senhor. Abra nossos olhos espirituais, Senhor, para que podamos contemplar as maravilhas de tu palavra, Senhor. Eu quero pedir neste momento, Senhor, repreendo, Senhor, toda a obra das tinieblas, tudo aquilo que vem, Senhor, contra nós outros agora. Em nome de Jesus, dou na ordem a hora. Saia daqui a hora, em nome de Jesus. E bendice, Senhor, esta noite, Senhor. Eu quero te pedir e agradecer-te em nome de Jesus. Amém? Amém? Poder sentar-os. Aleluia. Esse texto nos conta a história de um homem que, através de seu clamor, chamou a atenção de Jesus. A história de um homem marginado por la sociedade. Seguramente esse homem, pela condição física sua, seguramente ele é um homem que, a história não disse, mas eu creio que era um homem cego de nascimento. Seguramente não tinha esposa, não havia casado, não tinha filhos. Por sua condição, não havia como sustentar uma família. Seguramente esse homem não poderia entrar no templo, cultuar a Deus, por sua debilidade, sua enfermidade. Então, esse homem ele era rechaçado, sem esperança. A única coisa que restava era viver dia atrás dia, esperando algo. E todos os dias
a Bíblia nos disse que ele se quedava junto ao caminho pedindo limosna. Todos os dias eram iguais. Oscuridade, dependência, escuchando o sonido das pessoas passando, pero sem rumbo para seguir. Amados, quantas pessoas estão assim? Estão nessa situação? Em la escuridão, sem rumbo, rechaçados, sem esperança. Quantas pessoas conhecemos assim? Às vezes está dentro da própria igreja. Está sem esperança. É uma pessoa rechaçada. Não tem nenhum rumbo. Porque todos nós outros, irmãos, em diferentes fases de nossas vidas, enfrentamos momentos de necessidade. Enfrentamos momentos de limitações. E clamamos profundamente. Há clamores profundos em nosso coração. Muitas vezes somos cercados por barreiras, por dificuldades, até vozes nos tentam nos silenciar, assim como tentou silenciar Bartimeu. Algumas circunstâncias nos tentam callar. E a história do cego de Jericó nos acorda que, por mais que seja a multitud, as dificuldades, os obstáculos, Jesus nos vê. Jesus, ele escuta e importa com cada clamor daquela pessoa que o invoca. Então, eu quero essa noite falar sobre algumas coisas que podemos aprender com esse texto, algumas lições que podemos aprender para viver conforme a vontade de Deus, que podemos aprender com esse cego. Primeiro ponto que podemos aprender com ele é a perseverança em la fé. Esse homem, Bartimeu, mesmo diante de uma circunstância de sua deficiência visual e de las dificuldades da vida, ele não desistiu de clamar. Amados, quantas pessoas desistem, param de clamar ao Senhor quando não têm a resposta? Quantas pessoas deixam de clamar porque não vê o resultado que elas esperavam? Quantas pessoas deixam de clamar por uma plena dificuldade que aparece em sua vida? Eu conheço muita gente que às vezes começaram bem, estavam firmes, aparentemente, pero quando vem a primeira dificuldade, desistem, abandonam. Então vemos que esse homem, que podemos ensinar, é a perseverança. Perseverança na fé é manter-se firme em um compromisso espiritual, apesar das adversidades, apesar das dúvidas e apesar do cansaço. Então, e crendo que Deus está obrando, incluso quando nós outros não estamos vendo, incluso quando nós outros não temos o resultado imediato. Entenda uma coisa: cada ato de perseverança ajuda nos outros a crescer em nossa fé. Cada ato de perseverança que prosseguimos em perseverança nos acerca mais a Deus, nos moldeia nosso caráter, nos transforma a cada dia. Quantas pessoas são transformadas somente por perseverar? Somos transformados por essa atitude, por esse ato de perseverar na presença de Deus. A Bíblia nos diz em Santiago, capítulo 1, versículo 3: pois já sabe que a prova de sua fé produz constância, e a constância deve levar a feliz término a obra, que sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. E como nós outros podemos praticar essa perseverança? Como conseguimos perseverar? Há duas formas, irmãos, que eu creio que a maioria já sabe. Se eu pergunto aqui como nos alimentamos, como perseveramos na fé, todos já sabem a resposta. É através da palavra, nos alimentando diariamente com a palavra de Deus. É o que vai nos manter perseverantes em aquilo que Deus já nos disse. A Bíblia diz que Abraão perseverou contra toda a esperança, porque ele havia recebido na palavra do próprio Deus. Então, quando recebemos na palavra de Deus, perseveramos.
A perseverança vem essa fé de perseverar vem por a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. E outra maneira de perseverar é a oração. Não existe outra maneira que não seja orar, manter na comunhão constante com Deus. Ayer estávamos aí bajando o monte e eu estava falando com o pastor e o pastor disse uma coisa que é verdade. Se não for a oração, esse propósito, nós não estaríamos de pé. Ou estaríamos mais debilitados. Pero a oração nos fortalece. A oração nos leva a nível de comunhão com Deus para perseverar. Porque Deus nos mantém na fé através da oração, a comunhão com Ele. Quando nos perseveramos em oração, perseveramos na leitura da palavra, nossa fé aumenta e conseguimos vencer. Outro ponto que aprendemos com esse homem é a humildade. Bartimeu demonstra profunda humildade ao reconhecer sua necessidade e limitação. A Bíblia nos diz que Jesus, em Mateus capítulo 11, 28, ele faz uma invitação: veni a mim, todos vós outros que estéis cansados, agobiados, tome meu jugo. Então, irmãos, reconhecer que tu necessitas de Deus, reconhecer tus limitações, reconhecer tus debilidades, isso é humildade. Humildade não tem nada a ver com pobreza, porque há pobres que às vezes são orgulhosos, são soberbios, e às vezes gente que tem dinheiro e é humilde. Humildade é reconhecer sua debilidade, reconhecer seu estado, suas limitações. E aqui vemos que Bartimeu ele se despojou de orgulho, de la vanidade, demonstrando publicamente que estava disposto a se humilhar delante do Senhor. Devemos aprender a ser humilde, reconhecer nossa debilidade, a dependência de Deus, em todas as áreas de nossas vidas. Amados, um dos grandes problemas do ser humano é reconhecer suas debilidades. É muito fácil tu reconhecer a debilidade do outro, não é fácil? Tu mira, esse necessita cambiar isso. Esse irmão não tem essa falha. É fácil ver o falho, a debilidade do outro. Pero nós outros muitas vezes não reconhecemos nossas debilidades. Um dos grandes problemas do ser humano é esse, reconhecer a debilidade. Temos dificuldades de reconhecer. E para que Deus empeece a obra em tu vida, tu necessita reconhecer, ser humilde e reconhecer que tu não podes nada sem Ele. Mientras tu não reconozca, não quebrante tu coração, Deus não pode fazer do que Ele tem que fazer em tu vida, do que Ele quer fazer em tu vida. Deus quer fazer em ti, pela humildade atrai a graça de Deus, acerca o coração de Deus. Tu reconhece que tu pode somente por Ele. Sem Ele tu não pode nada. Tu reconhece tua dependência dEle. Tu reconhece que não és nada, tuas limitações. E quando tu reconhece, tu se acerca a Deus, ao coração de Deus. E vemos outra coisa que aprendemos com Bartimeu, é o clamor. É o clamor que atrai a atenção de Jesus. Bartimeu não quedou callado, ele clamou hasta ser ouído. A Bíblia nos diz em Jeremias 33, Deus falando assim: clama a mim, e te responderei, com grandes coisas que tu não lo sabes. Então Deus nos chama a clamar a Ele. E aqui Bartimeu clama ao Senhor. É o clamor que move o coração de Deus. E o clamor que move o coração de Deus é a oração sincera. É aquela que tu, especialmente, muitas vezes na angústia, em seu sofrimento, se derrama da presença de Deus. É esse clamor sincero que move o coração de Deus. Quando tu se derrama profundamente em angústia, és um grito da alma que se derrama delante de Deus, com fé e entrega, buscando a intervenção de Deus. Quantas vezes tu, às vezes, em tu maior dolor, tu se derrama ao Senhor? Isso é um clamor sincero. Não é algo que tu está ensaiado.
não é algo que tu se prepara, é algo que vem del alma, é algo genuíno, algo que sai de dentro. É o exemplo da oração de Ana. A Bíblia diz que, em 1 Samuel, capítulo 1, diz que Ana estava aí derramando sua alma, angustiada perante o Senhor. Tanto que o sacerdote pensa que ela estava emborrachada. E aí, a Bíblia diz que ela habla com ele que não, sua alma estava angustiada. Ela estava delante do Senhor, derramando tudo aquilo que ela necessitava. E através da oração de clamor de Ana, a Bíblia diz que ela obteve resposta de Deus. Então, quando clamamos ao Senhor, derramamos nosso ser, sincera, não? Derramamos diante do Senhor, a resposta de Deus vem através desse clamor. Glórias a Deus. E Deus quer sinceridade, irmãos, dependência, que Ele seja o principal recurso. Muitas vezes nós outros buscamos solucionar os problemas primeiramente com nossa inteligência, com nossa força. Mas Deus não quer isso. Às vezes nos olvidamos de primeiramente buscar o Senhor nas maiores dificuldades, mas nós outros queremos muitas vezes solucionar os problemas, e aí Deus nos invita primeiramente a clamar a Ele, porque Ele pode todas as coisas, somente Ele. E Ele quer que tu dependa totalmente dEle. Ponga tu confiança em Ele. Ponga tu fé em Ele. O clamor tem o poder de atrair a atenção de Deus, levando milagres de transformação. Interessante que outra coisa que aprendemos com esse cego é que ele aproveitou a oportunidade. E essa noite eu quero que tu aproveite a oportunidade. Irmãos, entendam uma coisa. Se tu ler a palavra, a história, tu vê que Jesus estava de caminho a Jerusalém. Era a última vez que Jesus passaria por ali. Jesus logo depois foi entregue às autoridades e foi crucificado. Então, era a última vez que Jesus passaria por ali. E esse homem seguramente havia escutado sobre Jesus. Ele não poderia ver, mas seus ouvidos estavam atentos às histórias. Tu imagina esse no caminho, junto ao caminho, sentado, as pessoas passando, contando as histórias, ele escutando os milagres de Jesus. Às vezes um passava e dizia: "Ha visto o que é passado? Um tal de Jesus em Nazaré, ha sanado um paralítico." E esse começou a andar. Aí ele escutando o caminho, outro passava e dizia: "Jesus multiplicou o pão. Havia 5.000 pessoas aí." E aí ele escutava outra história. Um leproso se encontrou com Jesus e foi limpo. Ha escutado de Lázaro, ressuscitou. Estava morto 4 dias e ressuscitou. E a Bíblia nos diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. É um resultado de escutar. Esse homem estava com fé. Ele já havia escutado histórias de Jesus. Tanto que quando tu vê, ele se inteirou que era Jesus que estava passando. Irmãos, dá atenção aqui. Quantas pessoas vêm a um culto como esse e não estão atentos àquilo que Jesus está falando? Muitas pessoas escutam sobre o que o Senhor hizo na vida de um e na vida de outro, e ela está distraída. Ela está distraída. E ela perde a oportunidade de entregar, clamar ao Senhor e sair com seu milagre. Há pessoas cegas espiritualmente. Há pessoas que não conseguem ver. Esse homem, em meio de uma multidão, cego fisicamente, mas ele viu algo que muitos não viram. Ele teve a capacidade de ver o que a maioria não veia. Cego fisicamente, mas ele teve mais visão que muitos. Porque a Bíblia diz que ele gritou.
Ele disse assim: Jesus, Hijo de David. Sabe isso que ele queria dizer? Era um título messiânico. Ele estava dizendo, ele estava reconhecendo que Jesus era o Messias. Ele estava reconhecendo, ele sabia que estava diante de seu Salvador, de aquele que tinha poder de restaurar todas as coisas e fazer todo novo. Por isso que temos que ter a revelação, hermanos, de quem é Jesus. Pois quando tu tens revelação, tu não perderás a oportunidade. Porque Ele está aqui hoje. Porque Ele está aqui hoje. Hoje tu tens uma oportunidade, hermanos, de clamar a Ele. E não lo perda essa oportunidade. Esse homem não perdeu a oportunidade. Ele sabia que se ele perder essa oportunidade, ele não poderia conseguir seu milagre, alcançar aquilo que ele necessitava. Então, se não perda a oportunidade. E outro ponto que aprendemos com ele estava disposto a deixar tudo por Jesus. Interessante que o versículo 50, do capítulo 10 de Marcos, ele diz assim: ele, arrojando a capa, deu um salto e se acercou a Jesus. Irmãos, há coisas na Bíblia que não estão por acaso. Todo na Bíblia ele quer nos ensinar algo. E esse texto, esse versículo nos ensina algo. Esse arrojando a capa é um dos restos mais simbólicos dessa história. Por quê? Irmãos, hoje falar de roupa é muito fácil. Tu sabes que é fácil de comprar. Nós outros não temos a capacidade ou não entendemos muitas vezes o contexto histórico. Mas nesta época, roupa não era como nós outros temos hoje. A pessoa tinha uma roupa. Isso hasta para cambiar de roupa, quando já estava a ponto de cambiar. Rotas. Então, na roupa, não era algo de luxo ter duas roupas. Só príncipes, reis tinham. A maioria da gente tinha uma roupa. Então, naquela época, a capa era uma peça de roupa essencial para um pobre. Interessante que em Êxodo 22, Deus está dando a lei a los homens, algumas leis sociais para o povo de Israel. Ele disse assim, capítulo 22, 26 e 27, se alguém toma em prenda o manto de seu prójimo, deverá devolver-se-lo ao cair a noite. Esse manto é o único que tem para abrigar-se. Não tem outra coisa sobre a qual dormir. Se queja ante mim, eu atenderei a seu clamor, pois sou um Deus compassivo. Então, essa roupa, essa capa, era usada para acalentar-se por la noite. Então, a única coisa que tinha para acalentar esse homem era a sua capa. E seguramente essa capa também ele usava para recorrer às limosnas. Ou seja, a capa era sua segurança, seu conforto, seu meio de sobrevivência. Por isso, assim mesmo, a Bíblia diz que ele derrou, porque nada era mais importante a hora do que acercar-se a Jesus. E para encontrar Jesus, irmãos, de verdade, às vezes necessitamos deixar o que nos dá falsa segurança. Tu tens que deixar aquilo que te dá falsa segurança para se acercar a Jesus. E essa capa hoje pode se representar hoje em nossas vidas, às vezes até uma identidade antiga, porque esse homem era conhecido como cego mendigo, e a roupa que ele vestia identificava isso. Pero ao encontrar com Jesus, ele se tornou um homem curado, liberado, o Hijo de Deus. Como tu era conhecido antes? Como te chamavam? Qual era a tua identidade antes de encontrar com Jesus? Pior que o cego. Então, deixar a capa é renunciar à velha identidade. O fracasso, o viciado,
amargurado, rechaçado, e abraçar o que Deus tem hoje para ti. A Bíblia diz em 2 de Coríntios 5:17 que aquele que está em Cristo Jesus, nova criação é. As coisas velhas passaram e tudo se hace novo. Tu tens que deixar tua antiga identidade. Como as pessoas te conheciam, agora tu tem que entender uma nova identidade em Cristo Jesus. As pessoas têm que te reconhecer como tu eres hoje, Filho de Deus. Interessante que essa capa dava uma dependência equivocada a esse homem. Antes Bartimeu dependia de las limosnas de los hombres. Hoje muitos dependem de dinheiro para ter paz. Muitos hoje dependem de vícios para ter alívio. Muitos hoje dependem de pessoas para ter valor. Pero Jesus nos chama a depender de Ele e confiar em Ele. Que essa noite tu possa confiar no Senhor. A Bíblia diz que bendito é o homem que confia no Senhor. E Ele dá um exemplo que aquele que põe a confiança em Ele será como um árvore plantado junto à água, que se estende suas raízes hacia a corrente. Não teme que chegue o calor e suas hojas estão sempre verdes. Em época de sequia, não se angustia e nunca deixa de dar fruto. Tu tens que pôr tua confiança totalmente em Senhor. Confiar que Ele é tua segurança, irmãos. Não ponga tua confiança nas riquezas, em tua conta bancária, em tua família, em tua força, em tua saúde. Ponga a confiança aí em Senhor. E essa capa também representava um comodismo espiritual. Para nós outros hoje. Quedar sentado junto ao caminho não era fácil. Mendigar lhe dava o sustento, mesmo que humilhante. Bartimeu não só o contentou com as migalhas, ele deixou todo. Quantos hoje preferem quedar na zona de conforto? Quantos hoje, muitas vezes, estão na miséria espiritual? Aquilo que ela já tem para ela é suficiente. Ela não tem desejo de crescer, não tem desejo de querer mais de Deus. Estão muitas vezes no comodismo, acomodados. E Deus não nos chamou para ser acomodados. Jesus nos chama a ser como? Perdão. Jesus nos chama a estar disposto a segui-lo. Está disposto a deixar todo por Ele. Ele chama aos dispostos a deixar todo por Ele. Os discípulos deixaram todo por Jesus. E a pergunta que eu hago essa noite: tu está disposto a deixar todo por Jesus? Tu está disposto a deixar aquilo que muitas vezes te dá segurança por Jesus? Tu está disposto? E essa noite eu quero orar por ti. Eu quero orar por pessoas que hoje necessitam clamar ao Senhor. Então eu quero que ponga sobre os seus pés. Irmãos, essa noite tu tens a oportunidade de clamar a Ele. Eu não sei tu necessidade, mas tu tens uma oportunidade. Mas Ele sabe o que tu necessita. Tu tens a oportunidade de chamar a atenção de Jesus. Se tu dar a atenção à multidão, tu não chegará com o seu milagre. Não alcançará seu milagre. Às vezes, a multidão hoje pode representar a tua incredulidade hoje. Que está deixando, não vá. Cállate. Às vezes, tu pecado está te acusando hoje e manda calhar-te. Talvez o teu orgulho hoje, tu não reconhece, está dizendo a ti: cállate. Deixa de escutar as coisas que te impedem de alcançar teu milagre. E hoje tu tens a oportunidade de clamar ao Senhor. Amém?
Cerra tus olhos. A ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Tienes el lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Eu quero invitar-te a venir aqui delante do Senhor, poner tus causas a Ele, aquilo que tu necessita. Não perda a oportunidade. Não perda a oportunidade, porque o Senhor está aqui. Eu quero invitar a ti que venha aqui hoje, que tu se levante. Não deixe que a multidão te caia. Não deixe aquilo que muitas vezes te impede alcançar te caia. Tu tens a oportunidade de clamar ao Senhor. Põe as tuas causas delante dele. Venha aqui adiante do Senhor, delante do altar do Senhor, e põe as tuas causas. E vamos orar ao Senhor. Que estamos aqui, creo em ti, Jesús, em lo que harás en mí, e creo em ti, Jesús. Se levanta, irmão. Se levanta, assim como Bartimeu se levantou. Para encontrar com Jesus, tu tem que se levantar. Se tu está sentado, tu se levanta. Se tu queres o milagre, tu tens que se levantar. Tu tens que levar a capa. E tens que se cercar ao Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Santo Deus. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Senhor, aqui, Senhor, eu quero apresentar